Pessoal, muito bom dia, graça e paz. Antes de iniciar a aula de hoje, que trata sobre depressão, ou melhor, como superar a depressão, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Talvez para a maioria seja uma novidade. Eu recebi recentemente o convite para pastorear a terceira igreja presbiteriana de Ceilândia. E nas últimas semanas estivemos aí conversando com a liderança, mais exatamente com o conselho da igreja de Ceilândia, da terceira igreja de Ceilândia. E no sábado, dia 24 de agosto, eu fui examinado pelo presbitério Itaguatinga Norte. Pela graça de Deus foi aprovado, de tal maneira que, se Deus permitir, no próximo ano, eu estarei assumindo o pastorado efetivo da terceira igreja presbiteriana de Ceilândia. Então, gostaria de pedir as orações de vocês. Claro, a gente vai ficar pertinho aqui, então vai dar para se rever, se reencontrar. Eu quero continuar vindo aqui com a minha família comer a galinhada, a feijoada, participando do caldos, causos e louvores. E vocês, né, quando as condições forem favoráveis, poderão nos visitar ali na terceira IP de Ceilândia. Não há motivo para clima de despedida, porque vocês vão ter que me aturar até novembro, não é? Até novembro a gente vai estar aqui com vocês, porque em dezembro a gente vai lá para São Luís Maranhão, nossa família. Na verdade, não as crianças, mas eu e a Carla estamos aí há 3 anos sem férias e Deus vai nos dar a oportunidade de tirar 20 dias de férias em dezembro. Então, comunico essa decisão a vocês, peço as orações e também tenho um convite aqui a fazer. Nesse ano, pela graça de Deus, eu estou completando 20 anos de ordenação pastoral. Eu fui ordenado no dia 11 de dezembro de 2004. Então, como aconteceu por ocasião dos 5 anos de ordenação pastoral e dos 15 anos, eu quero celebrar com vocês um culto de agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas, e o conselho nos autorizou a realizar esse culto aqui, na igreja, na sexta-feira. É sexta-feira 13, mas não tem por que ficar aterrorizado, preocupado. Na sexta-feira, dia 13 de dezembro. Então, na sexta-feira, 8 da noite, 13 de dezembro, para nós, eu e a minha família, será um grande prazer ter vocês aqui para a gente agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas e, quem sabe, aí comer um bolinho feito pela Carla. Na verdade, é o que faço, mas a fama fica com ela. Depois do culto. Então, aqueles que puderem agendar e estar conosco nessa data, 13 de dezembro, às 20 horas, vai ser uma alegria muito grande. Muito bem, havendo dito isso, vamos ao nosso tema, superando a depressão. Há poucos dias o pastor Geraldo desenvolveu o tema superando o sofrimento. E hoje a gente vai conversar sobre como lidar com a depressão, e isso quer dizer, esse tipo de tema, seja como lidar com o sofrimento, como lidar com a depressão, como lidar com a desesperança, com o desânimo e com tantas outras coisas que são desafiadoras para nós, a assimilação desses temas nos prepara para viver melhor a comunhão aqui na igreja, fortalecer os nossos vínculos. Lembrando que o tema da igreja nesse ano é a Igreja de Espiritualidade Familiar. Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se ajudar mutuamente, e é nessa perspectiva que a gente desenvolve essa temática ou esse tipo de temática. Antes, vamos orar pedindo a bênção de Deus? Ajuda-nos, Senhor, na compreensão desse assunto à luz da Tua Palavra. Que qualquer pensamento ou ideia humana seja afastado de nós e que assimilemos somente aquilo que é bíblico, aquilo que vem da sabedoria divina, da sabedoria celestial. Acompanha-nos e fortalece-nos para estar mais preparados para lidar com os desafios que a vida apresenta e coloca diante de todos nós. Oramos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ao longo da aula, a gente vai ler vários versículos do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis.
que é um texto bem interessante, que ali mostra como Elias foi acometido pela depressão, e a gente também vai mostrar nesse capítulo como Deus tratou a depressão de Elias, e com certeza temos nessa passagem bíblica e também em outras que serão lidas princípios importantes para as nossas vidas. A depressão é uma doença, está fora de discussão, é catalogada pela Organização Mundial da Saúde, e essa doença afeta as emoções e o comportamento das pessoas, a produtividade. É tão antiga quanto a existência humana e evidencia os efeitos do pecado na humanidade, a nossa condição caída. Por exemplo, 1000 anos antes de Cristo, na época do rei Davi, ele declarou, o próprio Davi: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Isso está no Salmo 38. E no Salmo 32, ele diz: o meu vigor se tornou em sequidão de estio, que, segundo a Bíblia Nova Versão Internacional, ela traduz esse verso da seguinte maneira: minha força foi se esgotando como em tempo de seca. A gente está numa época bem complicada no Brasil e a gente sabe como essa temperatura adversa, a baixa umidade, como isso afeta a todos nós. O rendimento cai naturalmente. Então, Davi menciona, que ele enfrentou um momento difícil, de tal maneira que o vigor, a força dele foi se evaporando, foi se esgotando como em tempo de seca. No ano passado, a Organização Mundial de Saúde apontou que 5,8%, praticamente 6% da população brasileira sofre de algum transtorno decorrente de depressão. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, então 6% é gente, bastante gente. E uma projeção do Ministério da Saúde aponta que nos próximos anos até 15% dos brasileiros podem sofrer depressão alguma vez na vida. E eu acho que todos nós conhecemos pessoas que enfrentam ou já enfrentaram depressão ou que se encontram nessa condição. Essa enfermidade, no âmbito do aconselhamento bíblico, por vezes é definida como uma das doenças da alma, é considerada, pela própria Organização Mundial de Saúde como o mal do século. Gary Collins, autor de um livro intitulado Aconselhamento Cristão, publicado no Brasil pela editora Vida Nova, diz o seguinte: os sinais de depressão incluem tristeza, apatia e inércia, tornando difícil continuar vivendo ou tomar decisões, perda de energia e fadiga, normalmente acompanhada de insônia, pessimismo, desesperança, medo, autoimagem negativa, quase sempre acompanhada de autocrítica e sentimentos de culpa, vergonha, senso de indignidade e desamparo, perda de interesse no trabalho, sexo e atividades usuais, perda de espontaneidade, dificuldade de concentração, incapacidade de apreciar acontecimentos ou atividades agradáveis e, frequentemente, perda de apetite. São esses os termos usados pelo Gary Collins para oferecer uma descrição genérica de depressão. Todas as pessoas, crentes ou não, estão sujeitas a entrarem em quadros de depressão. Ninguém está imune a essa enfermidade ou a esse estado. Essa doença, apesar de ser comum, é difícil de ser definida porque as causas são variadas e a forma como se desenvolve também. Eu vou destacar esse aspecto. Não existe um consenso, não existe uma única forma de definir depressão. Por quê? Porque as causas são variadas. A gente vai comentar melhor isso aqui na continuação. E também a forma como se desenvolve é própria de cada pessoa que lida com esse estado ou com essa enfermidade. Ou seja,
Uma pessoa deprimida não vai apresentar necessariamente os mesmos sintomas de uma outra pessoa que está deprimida. É importante a gente atentar para isso, porque às vezes a gente quer colocar todo mundo no mesmo balde, na mesma bacia, ou então a gente cai na questão do experiencialismo. Vou explicar o que significa isso. Eu tive, quando eu tive, eu fiz isso, assim, assado, saí, faz assim. Quando eu faço esse tipo de comentário, eu me lembro da época que a minha esposa estava grávida, né? Às vezes as pessoas com a melhor das intenções, né? No caso, mulheres, né, que já tinham tido, né, crianças pequenas, né, falam, não, você tem que fazer assim, assim, assado. Ei, vai com calma, querido, querida. Porque cada pessoa é única. E o fato do teu filho ter se comportado de tal maneira não quer dizer que outros vão se comportar assim, ou que o fato de você ter tido uma gravidez com tais características também não determina que outras mulheres vão ter uma gravidez semelhante à sua. Eu não digo que as pessoas não podem conversar, não podem se colocar à disposição, ou eventualmente oferecer conselhos, mas com muita humildade, sem ter aquela postura professoral. Né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela tem muita dificuldade, ela, na verdade, ela não simpatiza com o modelo da chamada educação domiciliar ou homeschooling. Né? Então, quando ela, às vezes, né, quando ela ouve que alguma mulher, algum pai está nesse sistema, ela fala assim, mas ela é formada em magistério? Quer dizer, aí já vê, porque essa pessoa tem essa formação. Então, na cabeça dela, no cérebro dela, né, na caixinha da cabeça dela, certo? Só está preparado para educar quem tem formação na área de pedagogia ou o antigo magistério, certo? Eu não digo que a formação acadêmica, o preparo, o treinamento, ele não seja importante ou útil, mas a gente tem que lembrar sempre de uma coisa. Mais importante do que as técnicas e a formação são as pessoas que estão por trás dessas técnicas e dessas formações. Porque às vezes você tem uma pessoa que teve excelente formação e é um péssimo profissional. Né? Então, voltando aqui ao tema, muito cuidado com essas afirmações categóricas que tentam enquadrar, tentam colocar todas as experiências ou quadros numa mesma condição. Então, a maneira como a depressão se desenvolve, ela, ainda que a gente possa encontrar, de uma maneira geral, elementos ou certos traços, a gente tem que atentar para as especificidades, as coisas que são próprias em cada caso. Ou seja, os fatores que podem desencadear um quadro depressivo são diversos. Podem ser fatores orgânicos, às vezes, por alguma razão, o organismo, o corpo, não está produzindo determinadas substâncias, como a serotonina, como a endorfina, como outra ina. Eu não sou médico, né, mas isso aí a gente tem acesso à literatura que pontua isso. É por isso que, em alguns casos, a pessoa ela passa a tomar certos suplementos, alguns remédios, para tentar compensar substâncias que o corpo não está produzindo por determinadas razões. Isso não quer dizer que, né, toda vez um remédio tem que ser dado. Mas podem acontecer de existirem fatores orgânicos, sentimentais, espirituais. Né? No caso de Davi, Salmo 32 é por causa de pecado. Ele estava numa vida de pecado. Né? Então, ele perdeu a alegria, o gozo da salvação. E aquilo dali colocou ele na rota da depressão. Fatores sociais, às vezes a pessoa sofre bullying, ou sofre algum tipo de marginalização no ambiente de trabalho. Ou mesmo acontecimentos pontuais, episódicos, um luto. A pessoa estava numa situação estável economicamente, fica desempregada, o término de um relacionamento, a descoberta de uma doença. E aí existem, né, eventos leves, moderados e graves. Por exemplo, o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Certo? Eu tenho um grande amigo que é pastor lá em Porto Alegre. Certo? Quando a gente ouve, ele agora, nesse momento, ele está deprimido. A conta chegou agora.
certo? O que ele relatou para mim, o que tem de famílias, o que tem de pessoas em depressão profunda por conta de tudo aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, é uma coisa, é difícil até de descrever, porque serão necessárias décadas para que aquele Estado consiga se levantar. Você imagina, você dá um duro danado, quem aqui já conseguiu, tem a bênção de ter conseguido a casa própria, certo? Ali você tem seus bens, os móveis, ali você tem as fotografias, você tem seus livros, você tem seus pertences, e do dia para a noite, tudo isso deixa de existir. Então, você também tem acontecimentos dessa natureza que podem gerar quadros depressivos, ou às vezes não são acontecimentos, são situações contextuais ou são processos complicados. A que eu me refiro? Por exemplo, uma pessoa que ela está num relacionamento, num casamento, anos de relacionamento abusivo. Ou às vezes ela tem um filho ou filha autista num grau alto. Eu também não quero dizer aqui que toda pessoa, todo casal que tem um filho autista, certo, necessariamente vai estar mais próximo da depressão, mas pode também acontecer. Esse meu amigo que eu falei para vocês, lá do Rio Grande do Sul, ele tem um filho, ele né, e a esposa, eles têm 4 filhos, o último é autista. E para eles foi como uma bomba que caiu, porque eles não estavam preparados para lidar com isso. E aí eles começaram a buscar informação, essa coisa toda, e nesse processo aí, eles já estão aprendendo, né, como lidar com essa característica do filhinho deles. Ele descobriu o quê? Que o índice de divórcios entre casais de pais, entre casais que têm filhos autistas, é muito maior do que o índice de divórcio entre casais que não têm filhos com essa característica. Ou seja, é uma situação que normalmente consome mais energia, atenção, esforço dos pais que têm um filho com essa característica. Ou então a pessoa que é casada ou que vive, né, com seu companheiro ou companheira, no contexto da sociedade fora da igreja, e o companheiro ou companheira tem um vício. Pode ser o vício bebida, pode ser o vício na droga, na prostituição, na pornografia. E aquilo ali, não é? A pessoa tem que lidar com essa pessoa que tem essa dificuldade. Isso aí vai, pouco a pouco, minando, vai desgastando a relação. E acontece, às vezes, chega um dia que a pessoa quer saber de uma coisa, deu 15 anos, não aguento mais. Essa foi a gota que fez o copo transbordar. Então, existem casos em que as pessoas vivem em contextos, em processos muito complexos, que vão pouco a pouco, se essas questões não forem trabalhadas, se a pessoa não receber suporte, se ela não for assessorada, acompanhada, ela vai perdendo as energias e chega um momento que o casamento termina ou acontece uma outra coisa e a pessoa se vê num quadro de depressão. Então, isso é só a introdução da aula, tá bom? Eu não quero aqui aterrorizar ninguém, mas eu estou tentando mostrar para vocês, espero ter conseguido, que a depressão é uma realidade que faz parte do século XXI e todos nós estamos sujeitos a enfrentar esse quadro. Eu não sei se vocês têm notícia, mas existem pastores que se encontram deprimidos. Então, ninguém está imune a isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Certo? Se o pastor Geraldo quiser fazer alguma correção, também pode, viu, pastor? Ele trabalha mais diretamente com essa área, pela formação dele em psicologia e também na área de aconselhamento bíblico. Se você ainda está cético ou ainda duvidoso sobre a possibilidade de um cristão contrair, né, ou desenvolver essa condição ou enfermidade, eu quero aqui rapidamente mencionar alguns exemplos, eu poderia citar outros, de pessoas em quadros de depressão ou de tristeza profunda que são mencionadas na Bíblia. Por exemplo, Jó. A gente sabe o que aconteceu com Jó.
Jó, do dia para a noite, ele perdeu todos os filhos, perdeu muitos dos seus bens, praticamente todos, certo? A mulher dele disse assim, amaldiçoa teu Deus e morre, e o corpo ficou repleto de chagas, de feridas, de doenças. Olha o que ele declarou aqui, ó, aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Quer dizer, ele está numa situação mesmo de escuridão, não é? Um especialista na área nomeou a depressão como o demônio do meio-dia. É muito interessante essa figura, né? Porque meio-dia o sol está a pino. Uma pessoa deprimida é como se ela estivesse em pleno meio-dia, certo? Lidando com o demônio, em trevas. Jó que disse, aquilo que temo me sobrevém, o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Ou seja, ele não estava em paz. Moisés, olha o que Moisés disse. Eu sozinho, falando com Deus, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Senhor, me leva para a tua presença, me mata, porque a carga está muito pesada. Jonas, peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então, quando a pessoa se encontra num quadro depressivo, infelizmente, a gente tem que mencionar isso, uma possibilidade é que ela tenha desejos suicidas ou desejos de morrer. De se desligar da vida. Certo? Por isso é que uma pessoa, nesse quadro, ela precisa receber atenção, precisa receber assistência, para que a depressão não cresça, não evolua, e para que essa possibilidade, a solução final, por assim dizer, usando o eufemismo, não aconteça, não ocorra. O próprio Senhor Jesus Cristo, aqui não é um caso propriamente de uma depressão, mas de uma tristeza profunda. Notem o que a Bíblia diz. Jesus falou, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo, ele falou aos discípulos, e levou consigo a 3 discípulos, a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, ou seja, João e Tiago. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. A gente sabe que nessas últimas horas, Jesus chegou ao ponto de suar, de transpirar gotas de sangue. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O próprio Redentor, homem como era e continua sendo, só que agora exaltado, ele precisou o quê? De apoio. E por isso ele levou com ele a Pedro, a João e a Tiago e disse, ficai aqui e vigiai comigo. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de pessoas, e não são quaisquer pessoas, a gente está falando de Moisés, a Bíblia fala que não houve profeta em Israel como Moisés, com quem o Senhor falasse face a face. Eu já li, no início da aula sobre Davi, homem, a única pessoa na Bíblia descrita como homem segundo o coração de Deus. Jó, homem íntegro, temente a Deus, reto, que se desvia do mal. Jonas é mais parecido com a gente, mais meia boca, porque era teimosão e tal. Deus falou para Jonas ir para Nínive, ele tomou o barco, foi por rumo de Tarsis e acabou parando no interior de um grande peixe. Então, se Moisés, Jó e Davi experimentaram um quadro de depressão, quem aqui pode, em sã consciência, dizer, não, pastor, é impossível que isso me ocorra? Ninguém. Quem fala isso vai dizer uma grande bobagem. Muito bem, agora vamos voltar os nossos olhos a Elias, que é outro caso. Texto no primeiro livro dos Reis, o texto projetado aqui, eu vou ler as primeiras porções, ou a primeira parte do texto. Acabe fez saber, estou lendo, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Acabe, que era o rei, fez saber a Jezabel, sua esposa, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada, os profetas de Baal, aquele confronto registrado no capítulo anterior. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe,
Jezabel era sacerdotisa de Baal, ela não era israelita, e Acabe havia se casado com ela justamente porque era também um ímpio, apesar de ser rei de Israel. Olha a imprecação, olha o recadinho, certo, que Jezabel mandou para Elias. Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, ou seja, a cada um dos profetas de Baal. Ou seja, assim como tu mataste os profetas de Baal, que os deuses me amaldiçoem, se amanhã, nessa hora, tu não estiveres morto, como aqueles a quem tu mataste. A Bíblia diz que temendo, ou seja, ele recebeu essa mensagem, esse recadinho, simplesmente da rainha de Israel, que tinha muito poder, podia mandar as tropas, os homens de Israel, cumprirem esse seu propósito. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, ou seja, pernas para quem te quer. Ele simplesmente percorreu aí, durante alguns dias, mais de 150 quilômetros. E ele não fez essa viagem em boas condições climáticas, porque é uma região de secura extrema. O Mar Morto, que é o ponto mais inferior do planeta Terra, que está a 400 metros abaixo do nível do mar, é nessa região. Isso é uma secura, isso é um calor, filho chora e mãe não ouve, nessa região aqui. Então ele correu, ele se apressou e ali deixou o seu moço, quer dizer, deixou o seu aprendiz. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, debaixo de uma planta, uma árvore, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Quer dizer, ele recebeu, né, a mensagem de que Jezabel o mataria em pouco tempo, em um dia, no máximo. Se despediu do seu discípulo, do seu aprendiz, provavelmente Eliseu. Correu, andou rápido, foi para o deserto. Certo? Então, ao longo de dias, aquela ameaça ficou o quê? Como se diz lá no Chile, dando voltas, né? Rodando na cabeça dele. Chegou ao ponto que ele falou assim: Senhor, terminou. Jornada final, acabou. Mata-me, leva-me, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Muito bem. Por que Elias experimentou a depressão? Quais foram as causas da depressão de Elias? O próprio texto bíblico, né, se a gente olhar com atenção os capítulos 18 e 19, o texto bíblico nos dá essa resposta. Primeira coisa, cansaço físico. No capítulo 18, quando ele enfrentou os profetas de Baal, Elias estava no Monte Carmelo. Do Monte Carmelo até Jezreel, o Vale de Jezreel, para onde ele se deslocou, são 42 quilômetros. E aí ele recebeu a ordem, ou aquela mensagem diabólica de Jezabel, de que ele seria morto. Correu, numa linguagem poética, vazou, pernas para quem te quer, até Berseba, 172 quilômetros. Semanas de caminhada após um confronto de hora com os profetas de Baal. Então, a primeira coisa que a gente deve pontuar: Elias estava exausto, esgotado fisicamente. E qualquer pessoa estando esgotada fisicamente, obviamente, a condição emocional dela é alterada. Dependendo aí da pessoa, uma noite mal dormida para alguns, azeda, estraga o dia. Esse cavalheiro aqui, ele estava já alguns dias, certo, de caminhada, ao ponto de chegar e pedir para que Deus o levasse. Segundo elemento, não apenas o cansaço físico, ele estava sob ameaça, fugindo para sobreviver. Ou seja, lidando com a possibilidade de, a qualquer momento, uma caravana de soldados de Israel o alcançarem, certo? E o levarem, ou mesmo tirarem a vida dele.
Então, não era somente o cansaço físico, era também um cansaço, certo? E a tentativa de sobreviver lidando com a possibilidade de ser alcançado e morto. Outro elemento interessante, se no capítulo 18, até então, é o grande momento do ministério de Elias, por quê? Porque ele foi desafiado pelos profetas de Baal, que fizeram várias cerimônias, vários rituais, evocando Baal, e Elias orou e Deus mandou fogo do céu. Se ele viveu o seu grande momento, no capítulo 18, no capítulo 19, ele tem agora uma situação adversa, oposta. Ele foi da euforia ao desânimo, de uma hora para outra. Então, se a gente está numa vibe, se a gente está numa situação de muita alegria, ou com a vida normal, tudo acontecendo bem, de uma hora para outra acontece um evento que faz com que você saia da montanha e vá para o vale, isso aí, meu amigo, até a pessoa se erguer, até a pessoa assimilar a mudança de situação, isso abala qualquer um. Ele saiu do Monte Carmelo, é interessante, né? Porque no capítulo 18 ele está no Monte Carmelo. O monte é uma topografia, é uma condição, né? Um desenho geográfico, certo? Alto. E aí depois ele vai, no capítulo 19, para o Vale de Jezreel. Então a gente tem não apenas do ponto de vista geográfico, uma mudança de ambiente, do alto para a parte inferior, como também, né, a própria situação emocional dele. Né? Ele sai de um momento de euforia, de vitória, onde Deus manifestou de forma extraordinária o seu poder no confronto, no enfrentamento dos profetas de Baal, para experimentar em seguida uma ameaça de morte emitida por Jezabel. O que pode causar uma depressão? Como a gente disse no início da aula, diferentes fatores, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa está inserida num contexto. Eu acho que eu já contei aqui, mas talvez alguém não estava. Eu tive um episódio de depressão grave na minha vida no ano 2006. Eu vou resumir aqui, porque vocês sabem que o tempo sempre está contra os pastores. Eu estava pastoreando, era pastor em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Uma igreja pequena para a realidade de São Paulo, uma igreja que tinha por volta de 100 membros. E a gente teve que reformar a igreja. Por quê? Porque há uns 2 anos antes tinha caído um templo da Igreja Universal lá em Osasco. E tinham morrido 3 ou 4 pessoas no desabamento do teto daquele templo. E o templo da igreja onde eu era pastor, ele havia sido construído, como muitos templos no Brasil, na base do mutirão. E no salão social, que era no piso térreo, né? Porque o templo, né, o salão de culto, era no primeiro andar. O salão social, que era o piso térreo, ele tinha 2 colunas, 2 pilastras, e quando você olhava, as colunas estavam no meio do salão. Para as paredes laterais havia um desnível. E o desnível não era pequeno, era de 13 centímetros. 13 centímetros. Certo? Talvez isso aqui. Aí havia acontecido aquele episódio lá em Osasco, certo? Eu chamei um engenheiro, aí chega o engenheiro fala assim, aqui, nessa coluna aqui, tem quanto de sapata, quanto de ferro? Aí, eu era novo na igreja, né? Estava lá 3 anos como pastor. Eu li para os presbíteros, tem quanto? Um olhou para a cara do outro, não sabia. Engenheiro, essa laje, ela está nesse sentido ou nesse? Os presbíteros olharam um para a cara do outro, não sabia responder. O alicerce, a fundação aqui, tem quanto de concreto? Qual é né, a profundidade, vou colocar em termos leigos, do alicerce? Se ele estava sem resposta para as perguntas anteriores, essa também ficou sem resposta. Ele falou, olha, é o seguinte, se o pessoal da vigilância civil vier aqui, interdita esse templo na hora. Aí, eu vou resumir a história, a gente contratou ele, na verdade, ele até ofertou, um irmão na fé, ele até ofertou o plano arquitetônico, estrutural, para reformar, para reforçar a estrutura e para garantir que aquele templo, né, não corresse nenhum risco. Irmãos, o conselho eram 4 presbíteros.
Igreja pequena, quando a igreja é pequena, alguns desafios são maiores do que quando uma igreja é média ou grande. Porque a igreja pequena, normalmente a arrecadação é pequena. E um presbítero, um dos fundadores da igreja, ele se opunha à reforma. E sabe o que ele disse no conselho? Se Deus até hoje segurou esse templo, ele não vai cair. A gente ficou nisso daí, ali no conselho, para aprovar a reforma 6 meses. Tá, eu vou encurtar mais ainda a história. Quando terminou aquele ano, eu estava afundado emocionalmente. Depois é que eu, fazendo as relações, é que eu fui perceber que eu já estava deprimido e não sabia, porque quem percebeu que eu estava deprimido não fui eu. Foi outro presbítero, por sinal, o cunhado desse que havia dito que se Deus havia segurado o templo até então, ia continuar segurando. Ele falou assim, um dia, esse outro presbítero, com a esposa dele, com a irmã do outro presbítero, falou assim, pastor, o senhor não está bem. O senhor não está bem. Procure ajuda. Eles perceberam que eu estava realmente... E aí, quando eles falaram isso, e eu busquei uma psicóloga, que é presbiteriana, e ela me recomendou, me encaminhou para uma psiquiatra, que também é evangélica, certo? Aí eu me dei conta que eu já não estava fazendo a barba, que eu já não estava preparando os estudos bíblicos, os sermões, eu estava usando material requentado, que eu, quando o telefone tocava, ainda era época de telefone fixo, né? Eu não levantava para atender o telefone, que eu estava cada vez mais na caverna, na toca. Pela graça de Deus, foi diagnosticada a depressão, eu levei o assunto à diretoria do presbitério, eu fazia parte da diretoria do presbitério, era o primeiro secretário. A diretoria foi muito sensível e falou assim, a gente vai te dar uma licença de 1 mês, vai lá para casa dos seus pais, vai lá para o Maranhão, vai andar na praia, vai descansar a mente. E se você precisar de mais tempo, a gente espera que não, mas se você precisar de mais tempo, fica tranquilo que a gente vai renovar a licença e a gente cobre a tua ausência na igreja, a gente vai fazer uma escala aqui e a igreja não vai ficar desassistida. Eu precisei de mais 2 meses, eu fiquei 3 meses lá em São Luís, sendo que no primeiro mês eu fiquei só na rede, deitado. Eu só saía da rede para comer, para fazer as necessidades fisiológicas. Minha mãe, um dia, ela falou assim, meu filho, deixa eu só te fazer uma pergunta. No que tu tanto pensa? Porque eu não ficava dormindo na rede, necessariamente. Porque chega uma hora que você não tem mais sono para dormir. Fala assim, só uma pergunta, meu filho. No que tu tanto pensa? Eu não tinha nem coragem de falar, porque as ideias, os pensamentos eram os piores possíveis. Mas Deus usou aquele período, né? Eu fui tratado, certo? Fui restabelecido, voltei, e pela graça de Deus, aquilo ali serviu como uma grande lição, como um grande aprendizado. Então, gente, no caso aqui de Elias, o que desencadeou um quadro depressivo foi também, além do cansaço físico e de estar sob ameaça, ter vivido um momento de euforia e logo em seguida ter recebido a ordem de morte, né, emitida por Jezabel. Outra coisa que a gente percebe, agora comentando não as causas, mas os sintomas da depressão de Elias. Isolamento. A depressão é uma enfermidade ou uma condição que se alimenta do isolamento. A pessoa, certo? Ela evita contato social. O que a Bíblia diz? Que Elias foi ao deserto, versículo 4, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Ou seja, queria estar longe das pessoas. Além disso, sentimento de solidão. No versículo 14, ele fala com Deus e diz, eu fiquei só. Na realidade, ele não estava só. E Deus vai mostrar que ele estava equivocado nesse ponto de vista. Mas o deprimido acha que está sozinho, que ele não é amado, que ele não é valorizado. Outra coisa, pessimismo e perda de significado na vida. Foi outro sintoma da depressão de Elias. Versículo 4. Pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, quer dizer, a pessoa, ela só alimenta ideias, só passam pensamentos negativos. Ela está mesmo como se ela estivesse num quarto escuro, onde não entra um facho de luz. Ela não vê saída.
Ademais, sentimento de frustração. Por quê? Versículo 10. Olha o que ele diz para Deus. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Quer dizer, Senhor, eu venho há anos sendo fiel a ti, entregando tua palavra. Quando o Senhor falou para eu orar, pedindo que os céus fechassem e não caísse chuva, eu orei. Tenho sido fiel, tenho pregado a tua palavra. E olha a situação de Israel. A idolatria campeia o país. O distanciamento, a frieza espiritual. Então, havia também um sentimento de frustração, de haver trabalhado em vão. Agora sim, após ter falado sobre as causas da depressão de Elias e os sintomas da depressão de Elias, vejamos, e essa é a parte principal do texto, e é que tem maior relação conosco. Como Deus tratou a depressão de Elias? E eu entendo que aqui existem princípios que podem ser aplicados à maioria dos quadros de depressão ou para evitar quadros de depressão. A Bíblia fala que Elias dormiu, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Deus permitiu que Elias descansasse. Por quê? Porque ele vinha de dias de caminhada. Se a pessoa quer dormir, quer descansar, deixe dormir. Deixe descansar, deixe repor as energias físicas. Outra coisa muito importante, a ciência tem cada vez mais colocado isso diante de nós. A importância de uma boa alimentação, da nutrição. Olha o que aconteceu. Eis que um anjo, do versículo 5 ao versículo 8, essa porção diz, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Ou seja, Deus realizou um milagre, providenciou esse pão. Será pão do céu, hein, meu amigo? Isso aqui é pão mesmo, feito pela mão de Deus. Eu acho que só aquele pão do Maranhão. Brincadeira, viu, gente? Não, é de Pernambuco, não é não, Welles? Não é de Minas. E botija de água. Essa água aqui é água boa. Comeu, bebeu, porque o cara estava desnutrido, estava debilitado. E como diz a Bíblia, apócrifa, não é Bíblia não, saco vazio não para em pé. A pessoa tem que ter os nutrientes necessários para aguentar o rojão que é a vida. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Quer dizer, ele já tinha comido, bebido, mas voltou a dormir. Por quê? Porque estava precisando, ele estava exausto, esgotado fisicamente. Aí o anjo do Senhor apareceu, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Você precisa estar aí com energia. É aquela pratada, é começar um dia, meu amigo, com um baita de um cuscuz, ovo, ou charque, ou carne de sol, ou se você quiser, não é, um pão com presunto e queijo, uma tapioca. Te alimenta, porque a tua jornada é longa. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Só mais 350 quilômetros, viu, gente? De caminhada. Até Horebe, o monte de Deus. Então, Deus tratou Elias, permitindo que Elias dormisse, descansasse, nutrindo, boa alimentação, comida, com a sua palavra. Veio a palavra do Senhor e ele disse, que fazes aqui, Elias? Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Porque o ser humano não é simplesmente, como é que diz? Cama, mesa e banho. Não é só barriga cheia. Não é só a questão de estar descansado. Tem também uma questão aí espiritual, que tem a ver com a fé. Né? Então, Deus falou a Elias. Hoje, como Deus nos fala? Através da sua palavra escrita. A gente já não ouve de maneira audível a voz de Deus. A não ser que a gente lê a Bíblia em voz alta. A palavra de Deus está aqui. A gente tem nela princípios para todas as situações da vida, inclusive para um quadro de melancolia, tristeza ou depressão. Além do sono, da comida e de ter falado a Elias, Deus
concedeu a Elias a oportunidade de desabafar. Porque um dos grandes problemas da nossa época é que muitas pessoas não têm com quem desabafar. Tem um irmão aí em alguma igreja, que eu não vou dizer qual, que ele é aposentado. E ele gosta de conversar. E o pastor da igreja já disse, olha, o pastor que vier para essa igreja, ele tem que ter paciência, porque esse irmão vai aparecer para conversar, ele quer conversar. Eu sei que nem todas as pessoas são assim, mas a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, precisam de alguém que lhes escute. Precisam o quê? Descarregar. E se a pessoa não descarrega, não desabafa, aquilo ali tudo fica dentro dela. E nem sempre o processamento natural vai ser correto, vai ser positivo. Então, aqui também uma coisa importante. Deus permitiu que Elias falasse. O que Elias falou? Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Parte do que Elias disse estava correto. Ele tinha sido zeloso. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, a aliança do Senhor, derribaram os altares, mataram profetas, só que também uma outra parte estava errada. Ele entendia que ele era a única pessoa em Israel que não havia dobrado os joelhos, que não havia beijado a estátua de Baal. Mas o que eu quero destacar é que Deus permitiu que Elias o quê? Falasse, desaguasse. Certo? Às vezes a pessoa, não é? Ela está num contexto de trabalho, que ela chega ao trabalho, ela quer o quê? Desabafar. Às vezes é o filho que vem da escola, certo? Às vezes lá vivenciou situações mirabolantes. Papai, mamãe ou alguém tem que escutar, é importante escutar. Não é? Outra coisa, Deus mostrou a Elias o seu poder. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, nesse vendaval, não é? Que chegava ao ponto de fender os montes, de dividir a terra. Depois do vento, um terremoto, parece que o Chile, mas o Senhor não estava no terremoto. Ou seja, no terremoto a terra treme. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave, ou seja, uma brisa. Era onde Deus estava presente. O que Deus estava mostrando para Elias? Que ele é poderoso. Porque quando uma pessoa está deprimida, ela tem dificuldade de ver a beleza da vida e contabilizar as muitas bênçãos que Deus tem derramado na vida dela. Ela tem dificuldade de perceber que ela já foi alcançada pela graça de Cristo, que ela tem um cônjuge, que ela tem filhos, que ela tem saúde física, pode não estar tendo naquele momento saúde emocional, que ela faz parte de uma igreja, que ela tem um trabalho, que tem gente que não tem a capacidade física que ela tem, ou a capacidade intelectual que ela tem, porque a pessoa foca só no problema e transforma o miau do gato no rugido do leão. E às vezes começa a sofrer de maneira desnecessária, porque vai ter uma entrevista, ou vai ter uma prova, daqui a um mês a pessoa já começa a sofrer um mês antes. Então Deus mostrou a Elias que é poderoso. E todos nós podemos perceber, todos nós temos evidências do poder de Deus em nossa vida. Outra coisa, Deus delegou tarefas a Elias. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Primeira coisa, sai de onde tu estás, sai da toca e vai no caminho para Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Depois que tu ungires Azael, rei da Síria, unge a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também, depois de ungires a Azael e a Jeú, unges a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Ou seja, Deus delegou tarefas. Aqui eu quero comentar sobre a importância do escalonamento, ou seja, de
A pessoa não está animada, está num contexto de tristeza ou num quadro de depressão, a pessoa não espere que a pessoa saia dessa condição, desse estado, do dia para a noite. Assim como ela não entrou nessa condição, nesse estado, de uma hora para outra, ela não vai sair de uma hora para outra. Você tem que ter paciência, tem que ir com calma. Então, em vez de já esperar que a pessoa no dia seguinte esteja a pleno vapor no trabalho, não. Primeiro, permita que a pessoa cumpra uma jornada menor de trabalho. Se a pessoa tinha que fazer tantas coisas durante o dia, delegue só uma ou duas, vá com calma, até a pessoa, certo, retomar o ritmo. É como o carro, aquele carro velho, que às vezes quando a gente dá a partida ele não pega, ele vai no tranco, não é? Tem que dar um empurrão, certo? Aí ele vai e pega. Então, também isso é verdadeiro para a pessoa que está num quadro de depressão. Outra coisa, Deus corrigiu a percepção de Elias, corrigiu sua visão da realidade. Porque ele havia dito, e eu fiquei só, Deus disse, também conservei Israel, só 7.000, tá, Elias? 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Notem, quando a pessoa está numa condição na qual Elias se encontrava, ela tem uma visão distorcida da realidade. Ela passa a ver chifre onde não tem cabeça. Se o problema é desse tamanho, ela vê o problema desse tamanho. Por quê? Porque ela não está na sua normalidade. E ela, então, vê leões onde existem gatos. Deus disse a Elias, Elias, tu não estás só. Existem outros 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Outro elemento importante aqui, viu, gente? Deus usou gente de carne e osso na vida, na restauração de Elias. Partiu, pois, nos diz a Bíblia, Elias dali achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª, com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. É o que nos diz o texto bíblico. É interessante que no começo da história, depois que ele recebeu, que ele soube da ordem, do veredito emitido por Jezabel, Elias deixou o moço. Se afastou do convívio social. Aqui, no processo de restabelecimento, de tratamento da alma e do coração de Elias, Deus diz assim, vai ao encontro de Eliseu. Ele chamou e Eliseu passou a caminhar com ele e a servi-lo. Nós precisamos de ajuda, de suporte, de gente. Gente precisa de gente. Deus não nos fez para ser ilhas. Deus nos fez seres relacionáveis, capazes de se relacionar uns com os outros. Precisamos aceitar a ajuda das pessoas. Então Deus usou Eliseu também no restabelecimento de Elias. Conclusão. Se Jó, Moisés, Davi e Elias passaram pelo vale da depressão, nenhum de nós está isento disso. Eles não foram os únicos, esses que eu mencionei. John Bunyan, autor do livro mais lido no meio evangélico mundial depois da Bíblia, autor de O Peregrino. O poeta inglês William Cowper, autor de vários hinos famosos na língua inglesa. E o grande pregador, chamado Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, também passaram por esse vale. Agora, a gente também precisa dizer que existem casos excepcionalíssimos em que a pessoa tem que aprender a conviver com a depressão. É como uma condição crônica. E ela vai ter que aprender a lidar com essa condição adversa. E há pessoas que conseguem produzir, que conseguem lidar com essa condição, mas são casos excepcionais. E aqui, irmãos, eu termino dizendo, é importante se conhecer. Eu não quero fazer da minha experiência um paradigma para ninguém, até porque o paradigma é a Bíblia e não os casos particulares. Eu mencionei hoje para vocês que eu tive
um quadro, né, de depressão em 2006. Deus me tratou através do aconselhamento bíblico. Deus me tratou através de um médico psiquiatra que receitou um remédio, umas pastilhazinhas, certo? Para o carro voltar a pegar, né, a ignição voltar a funcionar. E Deus me tratou usando também meu pai, minha mãe e a minha irmã. E depois, né, que eu fui restaurado, que eu estava 100%, eu voltei, né, para São Paulo, estava de molho lá no Maranhão, lá em São Luís, na casa dos meus pais, sarado, curado, e eu quis entender o que havia acontecido comigo. Né? Porque antes daquele episódio, se alguém chegasse assim e falasse assim, olha, é possível que um dia você caia em depressão, provavelmente eu diria, não, comigo não. Não é que eu achasse o tal, o bonzão, era por ignorância. Porque até então, na minha cabeça, podia cair em depressão quem às vezes tinha um histórico familiar, quem não ocupava um posto de liderança, mas aquele episódio me ensinou, entre outras coisas, que eu também tenho pés de barro. Então, eu fui ler sobre a depressão. Então, eu comprei alguns livros para me entender o que é depressão, não é? E entender o que havia acontecido comigo. Certo, bacana. Então, li e aquilo ali também me serviu no aconselhamento, no pastoreio. Tá, eu vou dar um salto agora de 2006, aí já era 2007, quando eu estava recuperado, eu vou dar um salto para 2012. 2012, certo? Eu bati na trave, eu quase tive um outro episódio de depressão. Aconteceu algo aí na minha vida que eu senti o chão dar uma tremida. E eu percebi que se eu não buscasse suporte, eu ia experimentar, provavelmente eu ia cair na depressão como eu tinha caído anos antes. O que eu fiz? Liguei para minha mãe era aposentada. Mãe, eu não estou bem. A senhora pode vir aqui? 2 dias depois, eu estava buscando minha mãe no aeroporto de Guarulhos. Minha mãe ficou 45 dias comigo. E comecei a fazer terapia na semana seguinte. Só não comecei no dia seguinte porque a Raquel, lá do seminário, a professora, não tinha agenda. Era curioso, porque eu morava em Itapecerica da Serra, era 1 hora para chegar em São Caetano do Sul, eu ficava 1 hora na terapia, e era outra hora para voltar. Então, eu gastava 2 horas no trânsito para ficar 1 hora ali. Então, eu fiz terapia durante 3 ou 4 meses com a Raquel, 1 vez por semana, e a minha mãe ficou 45 dias ali comigo, apoiando, dando força. Então, quer dizer, aquela experiência de 2006 me ajudou, num outro momento difícil da vida, a buscar suporte. E eu agora termino mesmo, não é promessa falsa não, dizendo o seguinte, diante dos primeiros sinais, busque suporte. Por outro lado, melhor do que vencer a depressão é evitá-la. O que a gente tem que fazer para evitar a depressão? Vamos manter nossa vida devocional em dia. Não negligencie seus deveres espirituais. Oração, leitura da palavra, convívio com o povo de Deus. Segundo lugar, trate as pessoas como Deus trata você. Como é que Deus nos trata? Com paciência, perdão e generosidade. Relacione-se com as pessoas segundo os valores do Evangelho e não segundo as obras que produzem. Porque a nossa tendência natural é tratar as pessoas na medida, na frequência com a qual elas nos tratam. Se a pessoa não é simpática, se a pessoa não é gentil, se a pessoa não é grata, então a gente, no automático, a gente coloca essa pessoa na geladeira. Lembre-se, você tem que tratar as pessoas e se esforçar para tratá-las como Cristo trata você. Não é o comportamento das pessoas que deve determinar o comportamento que você deve devolver às pessoas. Isso é muito difícil. E é por isso que o primeiro ponto é importante. Cuide da sua vida devocional. Porque se você não estiver bem com Deus, você não vai ter capacidade para devolver o bem quando lhe dirigirem o mal ou a indiferença. Terceiro, cuide de sua saúde física, mental e espiritual.
A ciência já provou há tempos, e a própria experiência nossa de vida, que fatores orgânicos ou físicos influenciam no aspecto emocional, no humor e na disposição para enfrentar os desafios que a vida impõe. Problemas na tireoide, diabetes, momento de pós-parto, menopausa, obesidade, sedentarismo, aposentadoria. Às vezes a pessoa está ali, 30, 40 anos trabalhando naquela função, se aposenta. O que ela vai fazer agora na vida? Ociosidade. Essas são condições ou situações que podem colocar você numa situação de vulnerabilidade, não necessariamente num quadro depressivo, mas que podem aproximar você do vale. Certo? Eu me lembro do reverendo Caneiros, foi professor nosso lá no seminário, certo? Um dia ele mencionou o seguinte, que ele estava com humor, com irritação, essa coisa toda, dormindo mal, e aí ele buscou, não sei se foi médico, foi uma psicóloga ou psicólogo, falou assim, faz uns exames. E aí os exames mostraram que a tireoide dele estava desregulada, ele precisava tomar remédio. Passou a tomar o remédio. Voltou à normalidade. Às vezes o problema não é emocional, não é social, não é espiritual, é físico, é orgânico. Então nós somos seres integrais. Se faltar aí uma substância na medida certa no teu organismo, isso vai ter consequências. Quem é da área da educação física sabe muito melhor do que eu disso. Então, às vezes, a pessoa está focando, principalmente se a pessoa tiver uma má teologia na cabeça. For essas igrejas de reteté, ou de teologia neopentecostal, que fala que tudo é do diabo. Porque você coloca tudo na conta do capeta. Certo? E, às vezes, o que a pessoa falta, o quê? É ser acompanhada por um profissional que vai perceber qual é a carência, qual é o nutriente, às vezes, a falta de vitamina D. E se a pessoa acerta a mão, vai ser uma bênção para todo mundo. Então, essas situações podem engatilhar um quadro depressivo. Faça a manutenção da alma, aconselhamento bíblico ou terapia. Assimile o valor do desabafo e da escuta. Quinto e último lugar, veja os problemas e desafios, porque problemas e desafios surgem para todo mundo. Levante a mão aqui quem não enfrenta problema. Como oportunidades de crescimento, amadurecimento e desenvolvimento de habilidades. Faça do limão, pela graça de Deus, uma limonada. O problema pode vir a ser uma solução. Então, porque às vezes acontece algumas coisas na vida da gente, que a gente dá uma balançada. Ei, mas Deus pode usar essa situação para te fazer crescer na fé, para te fazer rever certas posturas, para te fazer ganhar novas habilidades, para te levantar do vale. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a ter uma boa saúde física, mental e espiritual, para que também nós possamos ajudar uns aos outros. Amém? Não sei se o pastor Geraldo quer acrescentar alguma coisa, quer corrigir, certo? São 11h13, a gente vai ter o almoço hoje, a maioria vai ficar, se alguém quiser também compartilhar algo, tirar alguma dúvida ou compartilhar uma experiência, vai ter essa oportunidade. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe? Senhor, muito mais fácil é falar do que viver. Os princípios são muito claros, os exemplos, os alertas. Ajuda-nos, Senhor, a crescer no amor a Cristo, na devoção ao Teu Filho, a usar os recursos que o Teu Espírito Santo nos dá, a melhorar no quesito relacionamentos contigo, com aqueles que estão na nossa casa, com aqueles que fazem parte da família da fé e com as pessoas de uma forma geral, para que a luz do Evangelho resplandeça através de nós, para que construamos pontes em vez de muros, para que nos vejamos como instrumentos da Tua graça nesse mundo. Ó Senhor, afasta de nós a melancolia, afasta de nós a depressão, mas se, Senhor, em algum momento onde nós vier a experimentar esse tipo de condição ou enfermidade, dá-nos graça, dá-nos humildade, ajuda-nos a aceitar, a receber a ajuda. Levanta-nos, Pai, segundo o Teu poder.
Nós oramos, pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.